Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. A partir do versículo 25 diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus justo, verdadeiro, santo e poderoso, a tua palavra será, meu Deus, agora proclamada. Eu peço que o Senhor fale a cada vida, a cada pessoa que aqui está, e também a todos que assistem pelo canal no YouTube, a todos que ouvem pelo rádio. Que a tua palavra com poder e autoridade venha adentrar cada coração, e que ela venha produzir em todos nós um resultado excelente. É isto, Senhor, que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento, preste bastante atenção na ministração. Eu creio que o Senhor, Ele vai falar conosco, e quem crê assim, diga amém. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga: o Senhor vai falar contigo, irmão. Mas tu só vai entender o que Ele vai falar se tu estiver prestando atenção. Amados irmãos, esse texto, sem dúvida, é um dos mais conhecidos na Bíblia Sagrada. Todos nós, por diversas vezes, já lemos esse texto que fala da mulher do fluxo de sangue. Todos nós já ouvimos diversas vezes pregações dentro do texto que fala desta mulher do fluxo de sangue. E uma das coisas que mais se enfatiza quando se prega dentro desse texto é a fé desta mulher, pois ela tinha uma fé grandiosa. Ela, antes mesmo de chegar em Jesus, ela já estava dizendo para si mesma: somente tocarei em sua vestimenta e sararei. E olhe que ela já tinha ido em vários lugares, ela já tinha batido em várias portas, e ela permanecia com aquela hemorragia. Eram muitos anos, imagina só, 12 anos. Mas apesar dela já ter batido em várias portas, apesar dela já ter tentado de várias maneiras, e a doença só permanecia, todavia ela dizia: eu vou tocar somente em sua vestimenta e eu sararei. Era realmente uma fé muito grande que ela tinha, era realmente uma fé extraordinária. Mas eu não vou aqui falar da fé desta mulher, nem tampouco desta mulher. Você acredita? Eu não vou falar desta mulher, nem tampouco da sua fé. O que eu quero falar dentro desta ministração, dentro desse texto, é de uma pessoa cujo nome aqui nem aparece. Se você observar bem, no versículo 27 está escrito: ouvindo falar de Jesus. Imagina só o que trouxe ao coração desta mulher tamanha fé. O que fez esta mulher ter uma fé tão grande no Senhor Jesus? Eu vou dizer para você,
foi uma palavra que ela ouviu. A palavra, o texto nos fala que alguém falou de Jesus para esta mulher. No versículo 26 você vê que ela ia padecendo, ela tinha ido em vários médicos, ela tinha gastado o seu dinheiro em vários médicos, ela tinha feito tudo que possível para ser curada, mas antes ela ia de mal a pior, é o que está escrito no versículo 26. Mas no versículo 27 diz que ela ouviu falar de Jesus. Quem falou para ela de Jesus? A Bíblia não diz. O nome da pessoa que evangelizou essa mulher, que falou de Jesus para ela, a Bíblia não menciona. Mas o que nós vemos é que a fé entrou no seu coração, porque alguém falou de Jesus para ela. Geralmente é assim. O que fala de Jesus para a pessoa é o responsável por transformar a vida da pessoa, mas este que fala de Jesus para a pessoa está no anonimato. Ninguém vê, ninguém percebe, ninguém conhece. Eu, por exemplo, quando estava com a minha vida destruída, eu só criei uma fé em Jesus, a ponto de me fazer ir à igreja para buscar a Jesus, porque uma pessoa falou para mim de Jesus. Uma pessoa chegou para mim dizendo: ei, Jesus, ele vai mudar a tua história, ele tem poder para isso, e ele vai fazer isso na tua vida, porque ele te ama. Escuta, quando alguém me falou dessa forma, despertou em mim uma curiosidade, sabe, veio ao meu coração uma confiança, veio ao meu coração uma fé, e eu acabei indo em busca desse Jesus, que esta pessoa me falou. Sabe, amados irmãos, a minha vida foi transformada. Eu recebi de Deus perdão sobre os meus pecados, e o Senhor transformou-me em um pregador do Evangelho. Mas aquela pessoa que evangelizou para mim, eu nem sequer lembro o nome dela. Eu lembro dela, era uma jovem senhora, mas não lembro o nome dela. Mas ela foi uma peça fundamental na transformação, na salvação da minha vida, da minha alma. Pois é, ela não foi recompensada por ninguém, nem tampouco por mim, mas certamente o Senhor tem um galardão para a vida daquela mulher. Certamente o Senhor tem um grande galardão para a vida daquela mulher, porque através de suas palavras, através de seu evangelismo, ela me trouxe para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Pois assim aqui aconteceu. Esta mulher, conhecida como a mulher do fluxo de sangue, estava para morrer, estava padecendo terrivelmente, mas uma pessoa chega para ela dizendo: ei, Jesus Cristo, ele pode mudar a tua história. Ei, você já foi em vários lugares, bateu em várias portas e o problema só se agrava, mas eu conheço um que vai sanar esse problema, que vai trazer cura para o teu corpo. Este é Jesus Cristo. Ele tem poder para te curar, ele tem poder para mudar a tua história, ele tem poder para transformar a tua vida, e certamente se tu fizer um esforço e ir até ele, ele vai te curar e a tua história será transformada. Quando essa mulher ouve estas palavras, ela não perde mais tempo. Ela cria uma fé tão grande dentro do coração. Sabe, dentro dela é gerada uma fé tão grande, tão viva, tão forte, que imediatamente ela foi até Jesus Cristo. E olhe que ela estava há 12 anos derramando sangue, o corpo já debilitado. E olhe que onde Jesus estava havia uma multidão em volta dele.
Era difícil chegar até ele, principalmente quando se tratava de uma mulher que já estava com o corpo debilitado. Mas mesmo assim ela conseguiu chegar a Jesus Cristo, talvez caindo, se levantando em meio à multidão, mas ela foi, porque ela ouviu alguém lhe falando acerca de Jesus, ela ouviu alguém dizendo que Jesus curaria o seu corpo, ela ouviu alguém dizendo que Jesus mudaria a sua história, e isso trouxe a ela uma fé muito grande, e ela ia andando, caindo e se levantando e dizendo: eu vou conseguir, e ao tocar apenas na sua vestimenta, eu vou ser curada, a minha história vai ser outra, eu vou ser transformada. E aí ela caía e se levantava, e alguém empurrava, e ela se endireitava e ia, até que ela chegou em Jesus e tocou na sua veste, e imediatamente aquilo que disseram para ela, que ela seria curada, aconteceu. Aquilo que disseram para ela, que Jesus mudaria a sua história, aconteceu. Aí eu pergunto para você: quem já recebeu alguém para falar de Jesus para você? Levanta a mão. Quem? Levanta a mão. Alguém aqui já recebeu alguém dizendo assim: ei, Jesus, Ele te ama, Ele vai mudar a tua história? Quem? Levanta a mão. Quase que todos, né? Quem está hoje aqui porque alguém um dia falou de Jesus para você, dizendo que Ele mudaria a sua história? Quem? Quase que todos, né? Agora eu pergunto: você tem feito isso? Porque a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Você tem feito isso? Você tem falado para as pessoas acerca de Jesus? Você tem falado para o teu parente que Jesus muda a sua história? Você tem falado para o teu vizinho que Jesus resolve os seus problemas, muda a sua história? Você tem falado para teus amigos que Jesus, Ele muda a história do homem e dá a salvação para a sua alma? Porque o Senhor quer que façamos isto. Talvez você chegue para uma pessoa que esteja com a vida destruída, você deu o seu dinheiro todinho, de carro, de casa, mas ela não tem a sua vida transformada, porque o dinheiro que você deu vai acabar daqui a pouco, e a vida dela vai ficar do mesmo jeito. Mas se você chegar para ela e disser: ei, eu conheço um que pode mudar a tua história por completo, curar a tua enfermidade, perdoar os teus pecados, te erguer, te colocar de pé e te dar salvação, esse é Jesus, vamos até Ele, porque certamente a tua vida será transformada. Se você disser isso, certamente o coração daquela pessoa vai se quebrantar, e você vai ser responsável pela transformação de uma vida, irmão. Só que infelizmente hoje o homem tem uma facilidade muito grande para comentar acerca do futebol, acerca daquele filme, daquela série, acerca da política, acerca da economia do país, mas para falar de Jesus há uma resistência, uma barreira, uma dificuldade. É ou não é assim? Só que o Senhor quer que mudemos isto. Nós temos que aprender a falar de Jesus para as pessoas. Nós temos que começar a falar de Jesus para as pessoas. Você tem que chegar naquele teu vizinho e dizer para ele: Jesus, Ele te ama, e Ele tem uma nova vida para você, do jeito que um dia fizeram com você. Você tem que chegar para aquele amigo de trabalho que você vê todo dia, com quem você fala todo dia. Você tem que chegar para ele dizendo: ei, Jesus, Ele tem algo maravilhoso para você. Ele quer mudar a tua história. Ele quer arrancar você deste sofrimento. Jesus espera isso de nós.
Você sabia que nós, como igreja do Senhor, temos esta obrigação? Nós, como igreja do Senhor, temos esta obrigação de levar o evangelho para as pessoas, de falar do amor de Deus para as pessoas, de anunciar as boas novas para as pessoas. Nós, como igreja do Senhor, temos este dever de chegar às pessoas e dizer a elas que Jesus ama, que Jesus tem poder para mudar a sua história, que Jesus, Ele tem o poder para lhe dar a salvação, para mudar a sua vida, lhe dar vida nova. Ei, é um dever nosso. O pastor, ele não tem essa obrigação. O pastor, ele tem a obrigação de pastorear, Você está na igreja, você se ausenta no culto, o pastor vai lá e vê o que está acontecendo com você, faz uma visita, faz oração. Você está na igreja e de repente acontece algo contigo, você liga para o pastor precisa imediatamente de um aconselhamento, o pastor está lá, ele tem que prestar esse auxílio, essa é a sua função, ele tem que pastorear. Agora, você como igreja, deve sair e dizer para as pessoas, Jesus vai mudar a sua história. Sabe o que acontece, irmãos? Muita gente visualiza dessa forma: o pastor é que tem que ir evangelizar, não, o pastor ele tem que fazer isso, não, isso é obrigação do pastor, não, o pastor ele foi levantado para isso. Ei, nós temos que abrir o entendimento, amados irmãos, nós temos que abrir o entendimento, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que fazer a nossa obrigação. Nós não devemos estar atribuindo a outros aquilo que está dentro da nossa responsabilidade. Nós encontramos o tempo para passear, nós encontramos o tempo para ir na loja, nós encontramos o tempo para ir na academia, nós encontramos o tempo para ir trabalhar. E por que não encontramos um tempo para chegar a alguém e falar do amor de Deus para ela? E por que não encontramos um tempo para falar para alguém que Jesus pode mudar a sua história, que Jesus pode abençoar a sua vida? Ei, é um dever nosso, irmãos, é um dever nosso. Você acredita que desde que eu me converti, que eu faço isso, que eu evangelizo? Talvez você não perceba, talvez você não veja, mas eu faço isso constantemente. Eu faço isso quando estou viajando, eu faço isso quando chego em um lugar, eu faço isso através do rádio, e eu faço isso aqui no altar. Mas eu quero dizer para você que esta é uma obrigação sua de evangelizar. Esta é uma obrigação sua de falar para as pessoas que Jesus pode mudar a sua história, perdoar seus pecados e salvar a sua alma. Você vê que essa pessoa aqui, ela teve a sua vida transformada. Você vê que a fé dessa mulher é uma fé extraordinária. Ela dizia: eu vou, e ao tocar, somente ao tocar na sua veste eu sararei. Mas alguém foi responsável por introduzir essa fé no coração dela. Alguém foi responsável. Se ela já tivesse essa fé há muito tempo, ela não teria ido em vários lugares, ela teria ido direto em Jesus. Se ela já tivesse essa fé dentro do coração há muito tempo, ela não teria gastado tudo que tinha, ido em vários médicos, não, ela teria ido direto em Jesus. Mas alguém chegou para ela, introduziu nela essa fé através de uma palavra que foi transmitida para ela. E na hora que ela ouviu essa palavra acerca de Jesus, e ao se encher dessa fé, ela não quis ir mais para nenhum outro lugar. Ela diz: eu vou onde esse Jesus está, eu vou onde esse Jesus está. E foi curada, e teve a sua vida transformada. Você tem que ser esse canal, você tem que ser esse instrumento.
Você tem que ser esta pessoa que evangeliza, que faz as pessoas despertarem, que faz a fé das pessoas despertar. Você tem que ser essa voz que clama no deserto. Olha para quem está ao teu lado e diz: o Senhor quer que tu abra a tua boca. Não é apenas para glorificar, não é apenas para cantar um hino, mas para pregar. Pastor, eu não sou nenhum teólogo, eu não cursei teologia, pastor, eu falo com dificuldade, pastor, eu não leio, eu não leio muito bem, eu leio com dificuldade, pastor, eu não tenho uma boa dicção. Não importa quem é que não sabe dizer: ei, Jesus te ama. Esse teu sofrimento chegará ao fim se tu conhecer Jesus Cristo. Quem é que não sabe falar isso para alguém? Ei, Jesus te ama. E certamente se tu chegar até Ele, se tu se curvar diante dEle, Ele vai mudar a tua história, Ele vai te dar uma nova vida. Quem é que não sabe falar isso para uma pessoa? Não precisa ser teólogo, não precisa ser um pregador, não precisa ser formado, não precisa ter uma boa dicção. Todos nós podemos falar isso para alguém. E quando se fala isso para alguém, dentro do coração desta pessoa que ouve, começa a ser formado uma fé, começa a ser gerado uma fé grande na pessoa do Senhor Jesus. Talvez a pessoa que ouça de imediato, ela não vá a Jesus, mas aquilo fica no coração. Amém? Eu, quando ouvi, logo no outro dia já fui em busca de Jesus. Quando aquela jovem senhora falou para mim de Jesus, eu já estava com a vida no fundo do poço, e ela falou de uma forma que trouxe ao meu coração uma fé. E essa fé me fez ir a Jesus, igual essa mulher do fluxo de sangue. Mas às vezes acontece de uma pessoa ouvir acerca de Jesus, e na hora ela não vai à igreja, na hora ela não tem nenhuma reação, só que aquelas palavras ficam no coração. Elas ficam no coração. Mas cedo ou mais tarde, aquela pessoa vai lembrar: realmente eu tenho que seguir aquele conselho, eu tenho que ir a uma igreja, eu tenho que ir em busca de Jesus, porque a minha vida realmente está precisando da presença de Deus, a minha vida realmente está precisando da intervenção divina, realmente eu preciso de perdão e de salvação para minha alma. Ei, vamos em nome de Jesus Cristo despertar, irmãos. A igreja tem a sua obrigação, a igreja tem os seus deveres, e eu digo, uma das maiores obrigações, um dos maiores deveres da igreja é justamente fazer o ID do Senhor, evangelizar, falar do amor de Cristo para as pessoas, irmão. Aleluia. Aqui ainda no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, nós vemos Jesus Cristo já pertinho de subir. Aqui ele já tinha sido morto, crucificado e ressuscitado. Aqui ele já tinha aparecido para os discípulos após a sua ressurreição. E ele já estava prestes a subir para o Pai. Mas antes de subir para o Pai, ele traz uma instrução aos discípulos. Você vê que Jesus poderia ter trazido uma outra instrução. Afinal de contas, ele já estava para subir. Ele já ia se ausentar, fisicamente falando, do meio dos discípulos. Mas antes, ele disse: eu ainda tenho algo a falar para vocês.
E sabe o que é que ele vai falar? Sabe o que é que ele vai falar? Versículo 9. Acompanhe na sua Bíblia. Capítulo 16, versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura. Versículo 15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai a toda criatura, pregai o evangelho a toda criatura. Você vê que Jesus, ele dá essa instrução. Ele aparece a um, aparece a outro, depois que ressuscita, aparece a outro, vendo que alguns não acreditaram que ele havia ressuscitado, ele traz uma exortação, e aí por fim, antes de ser elevado aos céus, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Veja, versículo 19, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus, ele poderia ter dito: vamos se assentar aqui, eu tenho uma última coisa a falar para vocês, antes de subir para o Pai. Eu quero que vocês vivam comportadamente, dê bom testemunho. Eu quero que vocês sejam amigos uns dos outros. Eu quero que vocês realmente sejam caridosos. Não, Jesus não falou nada disso. A única instrução que nós vemos é: eu quero que vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos a instrução que dá o Senhor Jesus, e os discípulos recebem. No versículo 20 está escrito: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Você está disposto a fazer isso? Não custa nada. Pastor, eu tenho vergonha. O quê? Vergonha de falar de Jesus? Jesus é que era para ter vergonha da gente. Como é que eu vou ter vergonha de um ser que é perfeito? Ele é perfeito. Por que eu vou ter vergonha? Nele não há defeito, não há falha. Eu tenho que ter vergonha de mim mesmo, das minhas falhas, da minha imperfeição. Mas ele é perfeito. Como é que eu vou ter vergonha de falar de quem é perfeito, de quem é santo, de quem é poderoso? Como é que eu vou ter vergonha de falar da pessoa de Jesus Cristo? O diabo quer que você tenha vergonha de falar de Jesus. O diabo quer que você
Tenha coragem de falar de tudo, do futebol, do carnaval, da festa, do baile, da política, menos de Jesus. Por que que o diabo não quer que você fale de Jesus? Porque o diabo sabe que quando nós falamos de Jesus para as pessoas despertam, as pessoas criam fé, as pessoas vão em busca de Jesus, as pessoas se convertem, as pessoas têm a sua vida transformada, as pessoas são salvas. Por isso o diabo não quer que você fale de Jesus para ninguém. Por isso que o diabo não quer que você fale de Jesus. Por isso que o diabo não quer que você evangelize. Por isso que o diabo coloca vergonha, timidez. Porque ele sabe que quando alguém ouve falar de Jesus, esse alguém simplesmente começa a ter no coração a fé e um desejo, e reconhece que há também uma necessidade de ir em busca de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Em nome de Jesus Cristo, vamos sair daqui hoje diferente. Vamos sair daqui hoje diferente. Vamos sair daqui hoje com essa disposição. Hoje ainda o Senhor vai colocar pessoas diante de você, para você falar de Jesus. Você crê nisso? Hoje ainda o Senhor Jesus vai colocar pessoas diante de você, para você abrir a sua boca e evangelizar. E falar do amor de Deus. Saiba que quando você se dispor a fazer o ID, quando você se dispor a falar do amor de Deus para as pessoas, quando você se dispor a falar do Evangelho para as pessoas, o Senhor vai usar a tua vida com sinais. Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar do seu poder. Você vai ser um instrumento, um canal nas mãos dele. Abre a tua boca e ele vai te encher. Eu lembro que quando eu me converti, logo no começo da minha conversão, que eu ia falar para as pessoas de Jesus, vinham palavras que eu ficava assim admirado. De onde é que está vindo essa palavra? Nem no colégio eu aprendi essa palavra. Quando eu lembro que eu falava para as pessoas com uma facilidade tão grande, e ao mesmo tempo ardia dentro de mim assim, sabe, e aquilo que ardia dentro de mim, eu sabia que não era normal, eu sabia que o meu coração estava ardendo dentro, mas era algo que vinha do céu, que fazia arder o meu coração. E eu ia falando, e ao mesmo tempo as pessoas iam perguntando, fazendo perguntas, e eu ia respondendo. Mas como que eu ia responder se eu tinha menos de um mês de fé? Menos de um mês de fé. Tinha a Bíblia, mas eu estava longe de conhecê-la. Só que eu ia respondendo. O Senhor trazia ao meu coração as palavras que aquela pessoa necessitava de ouvir. É algo tão tremendo. Eu lembro que eu ia com a Bíblia lá para a Praça do Ferreira, eu me assentava ao lado de alguém, eu não pregava para as pessoas, eu me assentava ao lado de alguém e ali eu começava a evangelizar aquela pessoa. Eu começava a falar do amor de Deus para aquela pessoa, com pouco aquela pessoa estava chorando. Depois eu me sentava lá do outro lado de alguém e eu começava a falar do amor de Deus para aquela pessoa, e era algo tão tremendo. Não era simplesmente aquela pessoa que era abençoada, eu era mais abençoado do que aquela pessoa. Eu lembro que às vezes eu me assentava para falar para aquela pessoa, e quando, à medida que eu falava, eu me enchia de fé, eu me enchia da presença de Deus, porque é assim, quando nós paramos para evangelizar alguém, quando nós paramos para
fazer o ide do Senhor, Ele nos enche, Ele nos faz transbordar de ousadia, Ele nos dá revelações, Ele nos faz se encher do seu Espírito Santo, irmãos. Nós somos fortalecidos, e a igreja precisa despertar para isso, fazer o ide, evangelizar, ganhar almas. Amém? Para a gente finalizar, voltemos para Marcos capítulo 5. Já vamos finalizar. Marcos capítulo 5, versículo 26. Aliás, versículo 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. A sua vida foi transformada. A sua vida foi simplesmente transformada. Aleluia. Diga: eu serei. Não, diga: eu serei um instrumento de Deus nessa terra. Diga: através da minha vida, vidas serão transformadas nessa terra. Você crê nisso? Se coloca de pé em nome de Jesus.